Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos continuando esse assunto sobre os símbolos litúrgicos. Espero talvez terminar hoje com esta aula. Do contrário, continuaremos em outra aula. A minha esperança é que você esteja aproveitando, e muito. Hoje nós vamos falar sobre a variedade de símbolos, gestos e sinais com suas peculiaridades e importâncias. E quer dizer que nós temos gestos e sinais referentes a pessoas em suas atitudes corporais, gestos dos ministros, ações diversas da celebração, elementos naturais, tempos e lugares. Portanto, são 7 modalidades da diversidade de símbolos, de gestos, de sinais. Não nos esquecendo que a pessoa é a presença maior. A pessoa, nas pessoas, na Assembleia, ali tem a garantia e a certeza da presença do Senhor. E quando se fala de pessoas, nós lembramos logo da Assembleia reunida. Lembra da primeira aula sobre a origem do termo liturgia? É um ato para pessoas, povo, do grego, laos. Ação, urgia, liturgia. Então, Assembleia, os vários ministérios e suas funções, os ministros ordenados e seus respectivos graus. O sacramento da ordem, é claro, é um sacramento só, mas ele é exercido na triplicidade de funções: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Terceiro grau, estão os diáconos, a ordem diaconal. Segundo grau, a ordem presbiteral. E o primeiro grau, os bispos. Cada um com suas funções específicas. É claro que o bispo tem a plenitude da ordem. Ele pode fazer todos os sacramentos. O padre não é ministro de todos. Ele não é ministro do sacramento da ordem, por exemplo, nem do sacramento da crisma.
a não ser que a ele for delegada esta função. Mas ele não é o ministro ordinário específico, é o bispo. O bispo é o ministro de todos os sacramentos. O diácono, sacramento do batismo, como também é ministro, é presença, não ministro, é presença ordinária do sacramento do matrimônio. E os ministros instituídos, quais são eles? Acólitos e leitores. Nós não temos ministros instituídos de leitores, a não ser aqueles que estão a caminho do sacramento da ordem. Mas ministros, vamos dizer, normalmente, como acólitos instituídos, tem acólitos, a grande maioria não existe, porque vão ser diáconos ou vão ser padres. Não. Como também leitor, que nós não temos. Ainda. É pena, porque são muitos anos que foi feita a reforma, ainda por Paulo VI, do documento chamado Ministério Quaedam, alguns ministérios, e o outro documento, Ad Pascendum, para apacentar. Se refere à reforma das chamadas ordens maiores que havia, e o segundo se refere às ordens menores, que hoje se chamam ministérios de acólito e de leitores. Atitudes corporais são muitas. De pé, sentado, de joelho. E todas estas gestualidades têm o seu grande significado. Grande significado. De pé, atitude de quem está pronto para agir. Sentado, pronto para ouvir. De joelhos, pronto para adorar. Tem um abraço da paz, que é facultativo, né? Já falamos isso quando nós estudamos a missa, facultativo. Pode haver ou pode não haver. Caminhar, um dos gestos importantíssimos na vida litúrgica é caminhar. É caminhar. Também nos exercícios de piedade, as procissões, os processionais, aquilo ali define o nosso ser de cada dia. Somos seres caminhantes, nascemos para caminhar, ou não? A criança, quando dá os primeiros passos, os pais vibram, e os avós, né? E as avós babam, não é? Ou não? Que maravilha que ele caminha. Genuflexão, com toda a sua cadência, com todo o seu charme. Me desculpa se isso não for bem pregado, charme. Não é aquela coisa rápida e ainda faz uma coisa assim, ainda beija ainda. Isso não existe. É o joelho tocando no chão. O meu joelho toca no chão. E eu me torno menor daquele que é o máximo. Daquele que é o máximo.
Meu Deus e Senhor, falamos já sobre o gesto de prostração. Prostrar-se no chão, reconhecer que não sou nada. Mas com Deus, eu participo do tudo. Ele interage comigo, eu interajo com Ele. Que coisa bonita, que coisa grande. Mas eu preciso reconhecer que eu sou. Sem Ele, sou nada. Sou nada. Eu às vezes fico pensando, agora vou pensar alto. Quando se judia tanto com a terra, com a água. E, no entanto, quando uma pessoa perde a vida e é colocada na terra, a terra é superior àquele corpo, porque a terra o devora, a água o apodrece. Peregrinação é muito significativa. Peregrinar. Nossa vida tem que ser uma ação perene de busca de crescimento. Levar o pão e o vinho ao altar, meu Deus, fruto da terra e do trabalho humano. Na missa tem uma parte que passa despercebido. Que pena, que pena. E com certeza esse momento é atrapalhado pelo canto, que é o momento da apresentação das ofertas. Por isso que o canto das ofertas é facultativo. Se não tiver procissão, por exemplo, precisa ter canto. Ou então, canto quando acompanha as ofertas. Chegando ali, o padre pega a patena, olha o que ele diz: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que oferecemos, fruto do trabalho, do labor humano, que vai se tornar o corpo do Senhor. É mais ou menos assim, eu faço questão de não ficar decorando. Depois ele pega o vinho, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que vos oferecemos. E quando ele termina, a resposta é: bendito seja Deus para sempre. Há muita gente que não sabe que existe essa resposta. Não é porque a pessoa é incapacitada, porque não deixam que ela veja e pratica esses elementos da celebração. Bendito seja Deus para sempre. Quando o Padre termina, que vai se tornar pão da vida, bendito seja Deus para sempre. Quando ele oferece o vinho, termina, que vai se tornar vinho da salvação, bendito seja Deus para sempre. Que poderia e deveria ser cantado. Aí quando o padre reza sozinho e vai lavar as mãos, pode-se continuar o canto das ofertas, que foi interrompido na hora da apresentação das oferendas. Sonhos meus, não me tira, não tira de mim os meus sonhos, porque uma pessoa que não sonha, ela está morta. Gestos
dos ministros. Levantar os olhos. A oração eucarística número 5 fala: olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão. Levantar os olhos. Impor. Juntar e estender as mãos. O gesto de impor as mãos é um gesto que traz a consagração. O gesto de abençoar. Esse gesto também é usado para absolver os nossos pecados. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, meu irmão, eu confesso que quantas vezes eu segurei a mão do Padre e a beijei. Aquela mão que foi o sinal do perdão dos meus pecados. Eu vim com pecado, necessitando de perdão. E essa mão bendita levantada, eu te absolvo dos teus pecados, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi à toa que, num determinado lugar, quando eu terminei de atender a confissão de um jovem, ele se levantou e deu um pulo com as mãos fechadas. E depois ele fez assim: que coisa bonita! Que coisa bonita! Lavar os pés, a Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, repetindo o gesto que Jesus fez. Esse gesto é facultativo da celebração, mas ele é tão profundo que eu nunca vi ele não acontecendo na Quinta-feira Santa. Que pode se lavar os pés de pessoas da comunidade, idosos, idosas, senhores, senhoras, jovens, seja ele masculino ou feminino. Isso aí foi um decreto do Papa de 2016, que no passado dizia só de homens, representando os 12 apóstolos. Podem ser 12 pessoas. Hoje não se fala mais em homens, mas pessoas de modo geral. Partir o pão. Eu falei isto, momento forte, momento forte, o corpo do Senhor misturando-se ao sangue do Senhor. E eu sou parte desta realidade. Você e eu fazemos parte do corpo místico de Cristo. E às vezes o ruído, graças a Deus, não é, a igreja cortou não, nunca existiu. No Brasil que inventou isso, o canto do abraço da paz. Foi preciso que a Sé Apostólica mandasse uma carta dizendo: isto não existe, isto não existe. O gesto é facultativo e quando existe, ele não é cantado. E às vezes se atrapalhava a gente ver esse momento tão forte. Partir o pão, assinalar, ungir, sentar-se na cadeira presidencial. Quem senta naquela cadeira, ele exerce o ministério da presidência.
e a um presidente, exige-se dele postura, autenticidade, maturidade, sabendo que ele traz na sua função e no seu gesto a história de um Deus que se fez homem, nasceu e morreu por mim. Se for um presidente de uma república, ele traz a história de um povo. Ele traz as lágrimas, os sofrimentos de uma gente. Ele traz o progresso, como também o fracasso do seu povo. Portanto, a sua postura tem que ser a melhor possível, cheio de maturidade, cheio de unção. As ações que existem, a oblação, o ato de oferecer, oblação, a imersão, aspersão, a bênção, o silêncio, abrir e fechar a porta. E os tempos, meu Deus, nós temos os tempos sinalizadores dos mistérios celebrados. Entre eles, os tempos fortes, como que já falamos. Mas temos também os dias que sinalizam algo forte. A sexta-feira, toda sexta-feira, é dia penitencial. A noite, que é clareada com as completas, a oração da igreja. Quando o sol desaparece e não mais clareia o dia, vem a noite, que se torna clara com a presença do ressuscitado na oração da noite, chamado completas. A Semana Santa, a estação, que nós damos o nome de tempos litúrgicos, o ano, existem os anos santos, nós já celebramos. O fogo, a luz, esses fazem parte dos elementos naturais. Os elementos naturais são riquíssimos. A água, o pão, o vinho, o óleo, o sal, luz, escuridão, fogo, sino pascal, cinza, palmas, não é palmas, batendo palmas, incenso, flores, ramos. Os elementos naturais são fortíssimos e riquíssimos. Prometo, se Deus quiser, na próxima aula, terminar esta parte do estudo sobre os sinos litúrgicos. Por hoje, ficamos por aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos em todos os momentos sinais de Deus e da eternidade.